Chegando o final do ano e muitas pessoas começam a deprimir, porque perdeu um ente querido, porque está virando o ano sozinho mais uma vez, porque está sem esperança nenhuma para 2019. Enfim, eu convidei a Ana Alice, que é psicóloga e teóloga, e a psicóloga Vera Gaviglia também, para bater um papo com a gente sobre isso, para falar com você que está se sentindo nessa situação, meio tristinho, meio, poxa, final do ano chegando, não aconteceu nada de novo na minha vida. Boa tarde, meninas. Obrigada por terem vindo, viu? Boa tarde, Fer. Obrigada eu por estar aqui mais uma vez. Obrigada. Ô, Vera, chega final do ano, muita gente deprime, né? O que para muitos é festa, é motivo de alegria, de celebração. Outros não, outros se fecham e se deprimem mesmo, né? Por que que isso acontece? Exatamente, Fer. É uma data que, inclusive, surge bastante demanda em clínica de psicologia, né? Olha porque só. acaba havendo um episódio em que a pessoa se deprime mais, né? E quando a pessoa já tem um quadro depressivo, isso tem uma tendência a piorar no final do ano. E quando se fala de Natal, a gente que vem de uma festa pagã, né? De uma história. E que vem atrás de qualquer história, né, dentro de uma construção. Então, essa pessoa, ela traz essa construção dentro da história de vida, né, da Constituição, porque quando nós nos constituímos como sujeito, tem uma história atrás de nós que vem, né, nos dando sentido para a vida. E assim, essas histórias pagãs, elas dão sentido também. E então, elas têm um peso quando chega nessa data. E quando se fala de Natal, onde traz assim, pensa em família, reuniões, e de repente as pessoas se pegam sozinhas, às vezes famílias pequenas, ou às vezes perdeu o esposo, ou o filho já casou e mora em outra cidade. Então a pessoa se vê sozinha numa data onde que a representação disso, muitas vezes, é a família reunida. E de repente eu me deparo com uma situação que às vezes não é a minha realidade. E daí? Fazer o quê, Vera? Pensar no quê? A gente te trouxe para dar dicas para os nossos telespectadores que estão nessa situação aí. E o que assim nós orientamos, né, as pessoas que nessa data procurar estar com pessoas. Quando é um quadro em que a pessoa ela se deprime muito, procurar uma ajuda de um profissional, porque talvez essa pessoa vai precisar que esteja alguém ali dando esse suporte para ela. Então nós orientamos que mesmo que essa pessoa às vezes se encontra sozinha, às vezes os familiares moram longe, mas procurar estar em outros grupos, né, com pessoas, amigos, interagir, estar junto, que muitas vezes deprime tanto que a pessoa quer fazer, ela quer até dormir, né? Na virada do ano, eu vou passar dormindo. Eu conheço gente que eu tenho uma pessoa que eu conheço que fala isso. Não, eu gosto de passar dormindo. Fogos eu nem quero nem ouvir. Exatamente, e muitas vezes é uma fuga mesmo, a própria dor de tudo isso que aconteceu, né? E daí pensar na virada do ano, o ano significa o quê? Um novo ciclo. Significa mudança, né? E o novo ciclo significa, né, eu deixar esse passado. E às vezes eu deixar esse passado, eu tenho que elaborar, às vezes, algo que ainda está me prendendo. Que às vezes é uma perda, um luto que eu não vivenciei, né? Algo que eu não quero deixar. E quando se fala, vem, né, o novo ano e adeus ano velho, e de repente eu não quero deixar esse ano velho. Entendi. Né? Então, tem que validar todos os sentimentos ruins, todas as coisas, sei lá, um perdão, liberar um perdão, validar mesmo o sentimento de alguma perda para começar um ano diferente, Vera? Exatamente, porque se eu não dou conta de me desapegar, né, de eu deixar ir algo velho, como eu vou iniciar algo novo? Como que eu vou encarar algo novo se eu não conseguir dar conta de aceitar muitas vezes a perda que eu tive no ano passado? Pois é. Então, se eu não consigo elaborar isso, eu não vou conseguir passar para esse novo ciclo. Então, muitas vezes deprime por não conseguir essa aceitação que precisa, muitas vezes. É uma aceitação que eu estou passando, às vezes, uma data que eu não estou com meu marido presente. Às vezes, eu não estou com o pai presente. E assim, gente, a gente está falando aqui, a gente não está falando que a aceitação é uma coisa fácil, né, Vera? Exatamente. Porque não é fácil. Não. Mas a pessoa, você tem que estar disposto a querer aceitar
e sair dessa situação toda, né, Vera? Exatamente, porque quando isso se torna muito difícil para mim, porque eu preciso procurar a ajuda de um profissional. Né? Porque às vezes é normal eu passar por um processo de negação, né? De revolta, mas quando isso ainda eu não consigo desprender, né? Então é impossível eu conseguir iniciar um novo ciclo, ou até mesmo ter novas realizações. Agora, eu quero falar com a Analice, que é teóloga também, além de psicóloga, né, Analice? Qual que é a relação, o diálogo da psicologia junto com a espiritualidade? Que eu acho que os dois caminham juntos, né, para um bom resultado, não? Muito junto. Boa tarde. Né? Boa tarde. Obrigada, né, pelo convite. E, assim, só retomando um pouquinho o que a Vera disse a respeito dessa estado de negação, você falou que precisa, na verdade, nós chamamos dentro da psicologia o simbolizar, né? E encontrar um novo sentido. Até uma autora bem importante, ela diz o seguinte, que todo o processo de luto, nós passamos por 5 estágios, então até chegar à fase de elaboração, não é uma coisa tão simples, né? E isso depende de pessoa para pessoa, por exemplo, tem pessoas que conseguem passar pelo estágio da aceitação mais rápido, em 1 mês, sei lá, 2 meses, outras Sim. não, depende de pessoa para pessoa, né? Sim, porque o sujeito ele é único, né? Uma pessoa é muito singular, depende da construção da família. E aí, assim, é claro que cada pessoa, em termos de luto, por exemplo, uma perda de um ente querido, uma morte física, uma separação, é lógico que nós sabemos que em torno de 1 ano é o que é considerado mais, assim, aceito, né? Dentro de um prazo de um luto normal. Mas não é bem assim com todas as pessoas. Cada um tem o seu processo, né, diferenciado, é de acordo com o seu organismo mesmo, né, nas vivências. Agora você me perguntou, né, se a psicologia e a espiritualidade caminham juntos. Sim. Eu como teóloga, até assim, na minha vivência, eu fui primeiro teóloga, depois psicóloga, então é óbvio que a gente vê que como a fé, né, a espiritualidade, ela é uma ferramenta extremamente importante, inclusive nessa época do ano, né, para que a pessoa possa aí estar mais dentro de um ambiente mais agradável, conseguir elaborar essas perdas, estar no meio de pessoas. Isso que você falou, tem pessoas que passam dormindo, né? Eu já tive pessoas que falaram para mim, não, Natal não tem mais, né, beleza, porque perdeu uma pessoa, um ente querido. Então, por que não fazer da fé, né, uma ferramenta para ajudar essas pessoas? Nós temos aí, cada pessoa, né, na verdade, trabalha com a sua fé de acordo com a sua crença religiosa. Então, nós sabemos que em cada religião é de uma forma diferente. Mas nós sabemos que no final do ano nós temos aí os católicos, a Missa do Galo. Sabemos que os evangélicos têm aí cantatas de Natal e tantas outras realizações. E por que não fazer disso, né, uma ferramenta? Com certeza. É óbvio também que quando um paciente chega para nós, né, nós trabalhamos enquanto psicólogo, aí agora separando um pouco a teologia da psicologia, nós trabalhamos com a fala do paciente, aquilo que ele traz para nós, né? Então, assim, através da fala é que nós vamos percebendo como esse ser, né, se comunica, ele transita entre a fé, entre a psicologia, nós vamos conseguindo entender como isso se torna importante para ele. Mas a fé, você, na sua opinião, você acha que a fé é fundamental para a recuperação de um paciente passando por um tratamento psicológico? Eu acredito que sim. Hoje, né, dentro das duas abordagens, dentro das duas formações que eu tenho, eu vejo como algo importantíssimo. E assim, vamos dizer, né, até a fé como algo comum. Se nós não temos fé, né, tem até uma música, né, fé na vida, né, fé no amanhã. Então, assim, nós precisamos dessa fé, mas em termos de uma fé alinhada com uma religião, com uma espiritualidade, é extremamente importante para a recuperação, sim, de um paciente, principalmente em relação à depressão, por exemplo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, diz assim, eu sou católico, ou eu sou evangélico, e aí a gente pode trazer essa abordagem e perguntar para essa pessoa,
quando você vai à igreja, como você se sente? Aí a pessoa vai dizer assim, né, eu já tive experiências assim, eu me sinto melhor, né, eu consigo ficar melhor quando eu estou em oração. Inclusive, não sei, sim, eu já tive várias pesquisas, né, assisti várias pesquisas dizendo que a oração, ela muda, né, a condição do cérebro. Então, assim, isso é muito importante, porque uma pessoa, quando ela está conectada com o sagrado em oração, né, que faz? A pessoa se sente realmente num estado em paz, né? E isso não é uma coisa minha, não fui eu que descobri, a neurociência assim, diz, né? Às vezes a pessoa que está em casa está pensando assim, mas gente, está falando para nós três lá do outro lado, eu não tenho força nem para isso, nem para pedir, nem para ajoelhar, nem para orar. Faça disso uma obrigação, então. Use essa entrevista. Acabou aqui a entrevista que eu estou encerrando já vai para o seu quarto, já ajoelhe, já faça isso. Tome atitude, né? O ano está acabando, gente. Vamos começar um ano diferente. Ô Vera, qual que é a sua maior dica para as pessoas que estão nessa situação, tão deprimidas, estão querendo passar Natal e Ano Novo dormindo? Quando nós falamos de fé, né, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né, e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é naquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Inclusive, na Bíblia fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, nós conseguiríamos mover montanhas. Então, a gente não tem ideia da imensidão, do poder da fé, não é, Vera? Exatamente, né? É você trazer do inexistente a existir pela fé, né? Então, você trazer algo que você não está vendo, que você não tem esperança, e você trazer a existência, né? Então, as coisas ruins, muitas vezes, a gente não precisa trazer à memória, porque ela vem sozinha. Mas nós temos que exercitar, né? Trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. É verdade, você falou uma coisa que é muito verdade. As coisas ruins a gente não precisa trazer à mente, elas vêm sozinhas. Elas são petulantes, não é? Terríveis. Terríveis. Muito legal isso mesmo. Agora, as coisas boas a gente tem que fazer um trabalho, se forçar, né, a lembrar. Exatamente. Então, é um exercício contínuo. Trazer à mente aquilo que me traz esperança, né? Então, isso é um caminho para que essa pessoa exercita em casa, né? Com a sua vida, com a sua história. Porque muitas vezes a pessoa fala, você não sabe da minha história, que eu passei. Realmente, assim, mas nós temos coisas boas também, né? Então, vamos trazer à mente aquilo que nos traz esperança. E assim, a gente não sabe, mas Deus sabe. Exatamente. Tem isso também, né? Ele sabe. É para ele que você vai ajoelhar e pedir e se entregar. Agora, né, meninas? Exatamente. E uma coisa que quando deprime, as pessoas têm mania de se afastarem, né? É verdade. Evitar o vínculo social. E o vínculo social é muito importante, né? As pessoas, elas estarem inseridas. Então, para que ela possa fazer uma nova história. Porque a constituição da subjetividade do sujeito é feita com as relações. E então, ela possa fazer novamente essa construção. No relacionamento, se abrindo, se permitindo, né? A ter esse acesso novamente com as pessoas, né? Perfeito. Então, e exercitar essa comunhão de estar junto, que isso que a igreja também oferece, essa possibilidade de estar em comunhão com o grupo da igreja, entre pessoas, ali um ajuda a carregar a angústia, a suportar a angústia um do outro, né? Meninas, adorei o bate-papo com vocês. Eu acho que vai ter muita gente terminando aqui que vai fazer algum exercício aí, de exercitar essa esperança aí hoje, viu? Obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada mesmo. Um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. E eu espero vocês mais aqui no Ver Mais, tá bom? Obrigada, Fer, para vocês também, para toda a equipe. Um Feliz Natal, Obrigada. Um Ano Novo abençoado. Obrigada, Annalise. Obrigada a você pelo convite e, assim, dizendo para as pessoas que se vocês estão com dificuldade, procure, né, uma ajuda psicológica, Com certeza. procure uma igreja e faça a diferença que nós merecemos, né? Somos Verdade. filhos de Deus. Obrigada, viu, meus amores?